O Silicon Valley Bank acaba de decretar falência. Esse é o 16º maior banco dos Estados Unidos e você deve estar pensando, o que isso tem a ver com o meu dinheiro e com os meus investimentos? Bom, é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. E acredite, tem muito mais coisa aí que pode te afetar. Antes de mais nada, eu vou pedir que você curta esse vídeo, compartilhe quem gosta de investimentos, se interessa pelo tema e, obviamente, se inscreva no canal da Speed, porque estamos sempre procurando compartilhar conteúdos relevantes e importantes para sua grana e para suas finanças. Vamos lá! O Silicon Valley Bank acaba de decretar falência. Eu estou falando isso do dia 10 de março, que é hoje, tá? Então, hoje pela manhã, ele acabou de decretar falência. O Silicon Valley Bank, ou Banco do Vale do Silício, ele começou lá em 1983, nasceu lá em 1983. E ele atua principalmente com empresas de tecnologia, startups, dando crédito, capital de giro. E ele expandiu muito suas atividades em 2020. Em 2020, a gente viu um período de juros muito baixo, não só no Brasil, como no mundo todo. Esse efeito foi ocasionado pela pandemia da Covid-19. Todos os países do mundo jogaram suas taxas de juros muito para baixo. Por quê? Porque a atividade econômica já sofria com a redução da mobilidade das pessoas. Então tudo fechado, todo comércio fechado, só o que era essencial aberto. Logo, não tinha necessidade de ter uma taxa de juros para segurar uma parte da atividade econômica. Então, bancos centrais, não só no Brasil, como no mundo inteiro, jogaram sua taxa de juros para baixo. Nesse período, empresas de tecnologia cresceram muito. É só você pensar, a demanda por serviços de tecnologia durante o período da pandemia subiu demais. Então, se você for pensar no meio corporativo, as empresas passaram a atuar muito no home office, utilizar cada vez mais serviços, softwares, tanto o Zoom para fazer videoconferência, quanto mais pessoas usando o Excel, serviços da Amazon, serviços, por exemplo, da Netflix na sua casa, no seu período de lazer, Spotify, tudo o que você pensar. E para as empresas de tecnologia crescerem nesse momento, uma coisa que elas faziam era pedir dinheiro. O dinheiro, naquele momento, em 2020, ele estava muito barato. Ou seja, as empresas pegavam uma grande quantia de dinheiro com uma taxa de juros muito baixa. E o Silicon Valley Bank, Banco do Vale do Silício, atua justamente com empresas de tecnologia, ou pelo menos atuava naquele momento. O grande problema aqui é que o Silicon Valley Bank ele emprestou essa grana a taxas de juro muito baixo. E parece, pelo menos até o momento, que não fez o famoso hedge. O que é o famoso hedge? Você empresta dinheiro para uma empresa para ela pagar em 5, 10, 15, 20 anos a uma taxa fixa, ou seja, uma taxa pré-determinada, Então vamos supor aqui que você emprestou uma taxa de 5% ao ano, porém tem um problema. Se você é uma instituição financeira, se a taxa básica de juros da economia ela sobe, você tem uma taxa básica, por exemplo, que vai para 6% e você tem aí um passivo, basicamente de 6% e um ativo rodando a 5% ao ano. Você tem um problema. Então, quando bancos normalmente emprestam a uma taxa de juros, um dinheiro para o longo prazo, eles fazem o famoso hedge, a famosa proteção. Esse hedge, essa proteção, funciona basicamente da seguinte maneira. Se a taxa de juros sobe, ou seja, o passivo do banco, da instituição financeira sobe, fica mais caro, ele acaba ganhando um dinheiro, uma proteção, perfeito? Ele se protege contra uma elevação da alta de juros. Parece até o momento que o Silicon Valley Bank não fazia isso, pelo menos em toda a sua carteira de crédito, ou seja, não em todo o crédito que ele concedeu. Bom, e o que vem acontecendo com o Silicon Valley Bank? Além dele não ter feito, parece, esse hedge, essa proteção, que ficou muito mais claro agora, por que essa situação ela ficou mais exposta? Bom, o banco ele atua principalmente com as chamadas empresas de venture capital, que são empresas de risco, que estão normalmente em fase inicial, precisam de um grande aporte de recursos. Logo, essas empresas já vêm sofrendo prejuízos, tanto em sua operação quanto em suas cotações, há um bom tempo. E o Silicon Valley Bank vem sofrendo resgates consecutivos há vários meses. Como ele vem sofrendo esses consecutivos resgates, o que ele precisou fazer para fazer frente aos resgates das pessoas que estavam tirando o seu dinheiro dessa instituição financeira? Precisou vender alguns ativos no banco. E aí ficou claro que ele não estava fazendo essa proteção, ou seja, esse chamado hedge. O banco ele precisou vender títulos do governo americano. Só que qual que foi o problema? O banco ele comprou títulos pré-fixados do governo americano a taxas muito mais baixas. Quando ele foi vender, ele reparou, na verdade já sabia, mas foi marcado a mercado, apresentou no resultado do banco um prejuízo de vou até conferir aqui, 2 bilhões de dólares da chamada marcação a mercado. Ou seja, os títulos que ele tinha comprado lá atrás valiam 2 bilhões de dólares
a menos, um prejuízo muito forte. Isso gerou uma corrida ainda maior de saque aos depósitos que as pessoas tinham no Silicon Valley Bank, gerando um efeito cascata, um ciclo vicioso. Para tentar segurar a situação, o banco tentou vender novas ações na bolsa para captar mais recursos, o que aumentou ainda mais o temor dos investidores e investidoras. E aí você soma todo esse cenário, na quinta-feira, o Silicon Valley Bank, a ação do Silicon Valley Bank caiu mais de 60% em um único dia. E quando você tem um impacto tão forte no setor financeiro, ainda mais numa instituição tão considerável quanto o Silicon Valley Bank, e hoje eu vou falar para vocês o tamanho dessa instituição, você tem um efeito que se contamina, pelo menos no primeiro momento, para outros bancos. Por quê? Porque vários bancos, o sistema financeiro é interligado, né? Às vezes um banco tem créditos com outro e assim sucessivamente. Então, os investidores ficam com medo de que esse seja um movimento que é o chamado movimento sistêmico. E hoje, sexta-feira de manhã, o FDIC, que é como se fosse o FGC dos Estados Unidos, ele soltou nota falando que, poxa, acabou, o Silicon Valley Bank faliu e ele assumiu aqui a situação agora. Qual que é o grande problema? Dá uma olhada. Esse daqui, o FDIC, que é como se fosse o FGC, né, americano, na verdade o FGC é o FDIC brasileiro. Ele protege os depositantes das instituições financeiras americanas. Até quanto, Gui? Olha só, parece coincidência, $250 mil, tá? Ou seja, se você tinha lá um depósito no Silicon Valley Bank de até $250 mil, você vai receber de volta por quem? Pelo FDIC, que é como se fosse o FGC brasileiro. O FDIC ele foi criado muito antes, né, do FGC, por isso que eu falo que o FGC é o FDIC brasileiro. A última vez que ele havia sido acionado foi lá em 2020, mas para proteger um banco que era muito pequeno, né, que tinha um ativo total de aproximadamente $100 milhões. Ou seja, um banco muito pequeno. A última vez que o FDIC foi acionado por uma quebra de uma instituição financeira tão grande quanto a gente está vendo hoje do SVB, que é o Silicon Valley Bank, foi em 2008. E aí, em 2008, a gente já lembra do quê? Da crise do subprime, a crise internacional que afetou basicamente todos os países do mundo. A última grande falência que a gente observou no setor financeiro americano foi do Washington Mutual, um banco que tinha mais de 300 bilhões em ativos. E isso, 300 bilhões de dólares, tá? Em ativos. E isso foi lá em 2008. Olha só que interessante. Você fala, poxa, Gui, quanto que o SVB hoje tem, né, que é o Silicon Valley Bank, tem de ativos totais? Ele tem aproximadamente 200 bilhões de dólares. Dá uma olhadinha. Ou seja, é um volume considerável. Você vai falar, nossa, Gui, tá praticamente igual à quebra de 2008, 2009 do Banco de Washington, que tinha 300 bilhões em ativos. Falou, não, calma lá. Isso daqui é o que a gente viu no SVB agora. Lá em 2008 e 2009, além desse episódio do Washington, a gente teve o do Lehman Brothers, que foi o maior banco americano que quebrou naquele período. Ele tinha um ativo total de mais de 600 bilhões. E vários outros bancos menores, mas com ativos na casa das dezenas de bilhões de dólares, também foram à falência naquela época. Se você somar todas as instituições financeiras que quebraram entre 2008 e 2009, você vai ter um ativo total de mais, olha isso daqui, de mais de $1 trilhão, tá certo? Ou seja, não foi brincadeira o que aconteceu entre 2008 e 2009. Você vai falar o seguinte, ô Gui, mas o FGC americano, que é o FDIC, ele não protegeu as pessoas que tinham depósitos nesses bancos? Naquela época, pessoal, o FDIC, ele tinha aproximadamente 50 bilhões de dólares em caixa para proteger os seus depositantes, os depositantes americanos, né, das instituições financeiras. Ou seja, não foi o suficiente. Não que $1 trilhão estaria sendo protegido pelo FDIC, mas o volume de 50 bilhões não foi suficiente. Tanto é que, no final de 2010, o saldo do FDIC era de menos $20 bilhões. Ou seja, utilizaram todo o recurso em caixa, 50 bilhões, e mais 20 bilhões. Ficaram negativos aqui. Então, olha a diferença da magnitude. Hoje nós estamos observando a queda de um banco que tem 200 bilhões de dólares em ativos. É menor? Bem menor do que a gente observou lá entre 2008 e 2009. Mas qual que é a preocupação? A preocupação é que esse pode ser o início de um episódio que afete outras instituições financeiras, gerando um efeito cascata, tanto para a atividade econômica americana, para o sistema financeiro americano e depois para a
atividade econômica americana, quanto para o sistema financeiro global e atividade econômica global. Então, essa é a maior preocupação. Bom, se a gente for olhar o FDIC hoje, que é o FGC americano, de novo, vou tratar ele assim para ficar mais fácil, hoje ele tem aproximadamente 130 bilhões de dólares em caixa. É um volume quase 2,5 vezes maior, né, do que o que ele tinha na época. Então, ele está em condições melhores para suportar problemas, né, no sistema financeiro americano. Porém, é importante que os órgãos reguladores do sistema financeiro americano atuem para que esse episódio ele fique isolado ali, né, no SVB e não se espalhe para o sistema financeiro como um todo. Quais podem ser as consequências disso? Bom, vamos analisar a primeira resposta que está acontecendo lá no mercado americano. Vale lembrar que o mercado americano, a economia dos Estados Unidos, está passando por um período inflacionário. Não só a economia americana, como a economia europeia, a economia global, basicamente, está passando por um período inflacionário. Então hoje, o que o Banco Central americano, o Fed, ele está fazendo? Ele está subindo a taxa de juros e é importante a gente ressaltar, né, que essa alta de juros, ela está sendo realizada de uma maneira muito rápida. Historicamente, o Fed não costuma subir a sua taxa de juros da maneira que foi observada nos últimos 12, 15 meses, tá? Isso é importante da gente ressaltar. Bom, e as expectativas era que o Fed, né, o Banco Central americano, continuasse subir a taxa de juros para patamar de 5,5%. Isso porque os últimos dados de inflação vieram acima das expectativas. Os últimos dados de atividade no mercado de trabalho vieram acima das expectativas. Ou seja, o Banco Central americano olhava e falava, olha, depois de toda a alta de juros que eu dei, o mercado de trabalho americano ainda está forte e a inflação ainda está elevada e pressionada. Logo, vou ter que continuar subindo a taxa de juros para desestimular a atividade econômica e assim segurar o mercado de trabalho e segurar a taxa de inflação. O que a gente observou já agora na quinta e na sexta-feira, com esse caso aí do SVB, já observando que as expectativas de juros estão caindo. Porque se você tem um impacto muito negativo no sistema financeiro americano, consequentemente, você tende a observar uma desaceleração na atividade econômica americana. Então, o Banco Central americano não precisaria, por exemplo, subir muito mais a taxa de juros ou nem subir mais, dependendo da situação, para que a atividade econômica desacelere e assim desacelere também ou desaqueça a inflação lá nos Estados Unidos, certo? Tem outro fator muito importante. Quando a gente tem normalmente, né, uma crise no sistema financeiro americano que pode se espalhar para outros países, né, como a gente viu lá em 2008 e 2009, a gente tem uma busca por ativos seguros. O que é uma busca por ativos seguros? Olha, em tempos de crise, investidores, tá, do mundo inteiro, investidoras do mundo inteiro, procuram ativos seguros. Quais são esses ativos? Dólar Treasuries, né, títulos públicos americanos. Então a gente vai observar, um dos primeiros impactos é um fortalecimento do dólar. Por mais que o sistema financeiro americano que esteja ali, né, dando sinais de que, opa, parece não estar tão bem assim, a gente tem um fortalecimento da moeda americana, que é considerado um ativo muito seguro. Além, obviamente, do aumento da demanda pelos títulos públicos americanos, tá? Os bonds americanos. E com esse aumento da demanda, a gente observa também uma queda nas taxas dos títulos públicos americanos. É importante a gente ressaltar que quando a gente está num ambiente de muita incerteza e as taxas de juros dos títulos públicos americanos estão caindo porque a demanda por eles está aumentando, porque o risco está elevado, a gente não tende a observar uma queda de juros na mesma proporção aqui no Brasil. Por quê, Gui? Porque se a gente está falando em um cenário, né, de aversão a risco, a gente precisa entender que o Brasil não é o país que passa credibilidade para os seus credores e credoras. Logo, dinheiro estrangeiro que está aqui no Brasil tende, uma parte pelo menos, a procurar ativos mais seguros, né? Então precisa tirar o seu dinheiro aqui da moeda do real, comprar dólar e ir para outro lugar. Tem também o fato de que os próprios brasileiros e brasileiras, a grana que está aqui dos brasileiros e brasileiras também procura ativos mais seguros. Dólar, treasuries também americanas, tá? Então esse movimento, essa aversão a risco que pode se espalhar para outros países, não necessariamente vai trazer quedas de juros aqui no Brasil. Pelo contrário, dependendo de como a situação se desenrole lá fora, os nossos juros aqui podem inclusive piorar. Então essa é uma situação a ser monitorada de perto. É muito cedo para a gente falar o que de fato aconteceu, como que a quebra do SVB, né, que é o Silicon Valley Bank, pode se propagar para outras instituições financeiras, principalmente as maiores, mas é importante a gente ressaltar que o setor financeiro nos Estados Unidos já observa uma queda de 14% nos últimos 2 dias, queda muito forte do sistema financeiro como um todo lá nos Estados Unidos. Então a gente tem que observar o que vai acontecer para a gente entender quais que vão ser aí as propagações desse episódio nos Estados Unidos e no mundo. Bom, e ainda é muito cedo para a gente colher
informações, né, de estrategistas, de economistas, mas a primeira informação que eu vi é do estrategista da Oanda, que é uma corretora internacional, ela é pequena e tudo mais, mas que ele acredita que os impactos serão limitados a pequenos bancos nos Estados Unidos, tá? Então ele coloca uma possibilidade de contágio, né, para outras instituições financeiras médias e de grande porte menor, porém ressalta que é uma péssima notícia para o setor de tecnologia. O Silicon Valley Bank, ele era muito conhecido por conceder crédito a várias pequenas startups e empresas de tecnologia. Agora, a título de curiosidade, olha só. Então aqui no Brasil a gente teve um caso interessante, né, que o FGC foi acionado, que foi no caso da BRK Financeira, uma instituição financeira aqui no Brasil que entrou em liquidação pelo Banco Central, e da Portocred. E a gente tem agora o Silicon Valley Bank, né, que entrou lá também, que faliu, vai ser resgatado, os depositantes vão ser resgatados pelo FDIC. Aqui, a estimativa é que as pessoas recebam o seu dinheiro ali mais ou menos entre 1 e 2 meses. Sabe em quanto tempo as pessoas vão receber os seus depósitos aqui no FDIC? Já na segunda-feira. Já na segunda-feira, as pessoas que têm depósitos aí até o valor de $250 mil poderão resgatar no FDIC. Olha só a diferença de agilidade. Enquanto isso, a gente vai observando as novas notícias sobre esse caso, né, que pode impactar não só os ativos dos Estados Unidos, como no mundo inteiro, e a gente vai trazendo as principais atualizações para você. Se você quer saber mais sobre esse caso, sobre o FDIC, por exemplo, né, sobre outras instituições financeiras nos Estados Unidos, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai responder o mais rápido possível. Até a próxima. Tchau, tchau.